Essa é a diretriz que os caras estavam seguindo. Esse filme, tipo, do Christopher Nolan. E aí que entra na jogada esse cara aqui, o Zack Snyder. Ele é extremamente importante pra gente falar de DCU. E agora a gente começa a falar de DCU de fato. Cara, dei toda essa introdução pra chegar agora, 2 horas de filme, pra falar do Zack Snyder, do DCU de fato. Agora a gente chega na origem do DCU. Então, por volta de 2008, o Nolan estava trabalhando no encerramento de sua trilogia, né, do Batman. Ali que estreou em 2012, né? E em 2010, mais ou menos, ele foi chamado para resolver essa questão aí do filme do Super-Homem. E tava batendo na trave, como vocês viram, vários anos seguidos. Várias décadas seguidas. Desde os anos 80 não saía filme do Super-Homem. E a Warner tava tipo assim, bicho, nós precisamos ganhar dinheiro com essa merda, tá ligado? A franquia é um ativo da empresa, precisa fazer ele render. Nessa época, a Warner Bros. Estava consultando escritores de quadrinhos, roteiristas e diretores de cinema sobre a melhor maneira de rebutar a franquia do Super-Homem. Porque a última tentativa deles, lá com o Superman Returns, não deu certo. Focar só no apelo da nostalgia do Christopher Reeves, não deu certo. Então o que fazer? Escritores de quadrinho como Grant Morrison, Mark Waid, Jeff Jones, Brad Meltzer estavam entre aqueles que deram suas ideias para esse projeto. A Warner via todo mundo, cada um dava uma ideia mais louca que a outra e, tipo assim, estavam perdidos. Aí em 2010, o David S. Goyer contou pro Christopher Nolan a sua ideia sobre como apresentar o Superman em um contexto moderno. Lembra que a Warner já tava pressionando o Nolan pra, ser produtor do filme do Super-Homem, e o cara tava tipo, mano, eu quero terminar o Batman e fazer outra fita da minha vida. Ligado? Tanto que essa era muito a vibe dele quando ele entregou Batman, o Cavaleiro das Trevas que surge. Ele tipo falou, cara, terminei, virei essa página. Não quero mais saber de super-herói. Tanto que até uma posição dele até hoje. Tipo, gosto muito do trabalho que eu fiz, achei foda, mas funcionou pra aquele filme, pra aquela trilogia, pra aquela ideia. Eu não quero mais saber disso. Inclusive, ele era super contra o universo compartilhado. Ele falou, esquece essa merda. Só que assim, ele tava nessa fogueira, a Warner tava pressionando ele, tipo, e ele não tava muito afim, aí o David S. Goyer contou pra ele uma ideia. E aí meio que, tipo, ele disse que ficou impressionado com o conceito, tá ligado? E aí falou, porra, vamos mostrar pra Warner então, né, essa ideia. E aí a Warner gostou da ideia, deu luz verde, deu sinal verde pra produção. Bom, e aí, em setembro de 2010, o site Deadline revelou a shortlist de escolhas de diretores que o Christopher Nolan tinha passado pra Warner pra produção do projeto. Tipo, a Warner queria que o Christopher Nolan continuasse. Ele tava meio, melhor outra pessoa. Tipo, eu ajudo aí, sabe? Quando, tipo assim, é chamado pra fazer um trampo. E aí você não quer assumir esse trampo, assim. Ah, não, conheço uma galera legal, vou te dar indicações boas. Precisa de ajuda? Dou um toque, assim, tipo, dou uma força quando você precisar, mas, tipo, sabe, de má vontade, assim, tipo, esquece essa merda, tá ligado? Mas em 2010, a Deadline revelou, então, a lista de diretores que o Christopher Nolan teria escolhido pro projeto, né? Na lista estavam Tony Scott, de The Unstoppable, Matt Reeves, que na época eu nem sei se já tinha lançado a trilogia do Planeta dos Macacos, Jonathan Liebesman, Duncan Jones e o diretor de Sucker Punch, né? Que na época já tinha feito 300 e o Watchmen, o Zack Snyder. Havia também a intenção da Warner de contratar o Guilherme Del Toro para dirigir esse filme, mas ele, tipo, negou ferozmente, assim. Ele recusou, falou, não, obrigado. E em outubro de 2010, a Deadline, né, deu de novo outro furo de reportagem dizendo que Zack Snyder havia, sim, sido o escolhido para dirigir o filme do Super-Homem, o Man of Steel, o Homem de Aço. Snyder, né, fazendo um bio aí do cara, ele começou a carreira dele como diretor de fotografia e diretor de alguns clipes e comerciais de publicidade. Aí ele foi trabalhar, ele trabalhou em Shaun of the Dead, não, Madrugada dos Mortos-Vivos, trabalhou, né, e em um ou outro filme, assim, até ser contratado pra Warner para dirigir de fato 300 e o Watchmen. Ambas adaptações de quadrinhos da DC. Eu acho que 300 não é da DC. É da Dark Horse. Então ele trabalhou em 300, né, que é uma adaptação da Dark Horse, e o Watchmen, que daí é da DC, seminal do Alan Moore. Agora sim, podemos voltar aqui no que o Christopher Reeves falou, né, na época que ele estava produzindo ainda o Homem de Aço, né? Quando ele soube, né, quando o David S. Goyer contou para o Christopher Nolan sua ideia, diz ele, né, que o David S. Goyer basicamente me disse que estava pensando em como eu abordaria Superman. Eu imediatamente entendi a ideia e adorei e pensei, existe uma maneira de abordar a história que nunca foi feita antes, algo incrivelmente empolgante. Eu quis imediatamente me envolver ao lado de Emma Thomas, a sua coprodutora e a esposa dele, né? No sentido de conduzir esse projeto
e levá-lo ao lado do estúdio em uma direção excitante, entusiasmante. Mas sobre relacionar o Super-Homem, o Homem de Aço, ao seu Cavaleiro das Trevas, o Nolan disse: cada um serve a sua lógica interna de história. Eles não têm nada a ver um com o outro. Ou seja, ele tava super empolgado, mas não queria mexer nessa merda, tá ligado? Parecia que era a fórmula de sucesso na época, né? Você tinha o quê? O Christopher Nolan como produtor e supervisor, né? O cara que tinha escrito, dirigido e produzido a trilogia do Cavaleiro das Trevas. Você tinha o David S. Goyer, que muita gente criticou depois no andamento do DCU. Mas, porra, na época, o cara era co-roteirista do Batman o Cavaleiro das Trevas, tá? Ele foi contratado como roteirista. E você tinha Zack Snyder, que tinha dirigido 300 e Watchmen. Que eram obras, tipo, talvez não fossem grandes bilheterias, nem aclamadas pela crítica, mas os fãs de quadrinho eram obras muito boas. Eram adaptações excelentes de quadrinhos. Mas vocês conhecem o resultado, né? O Homem de Aço estreou em 12 de julho de 2013 e fez 688 milhões de dólares, tendo custado um orçamento de 225. O longa recebeu críticas pesadas e dividiu opiniões entre o público. Aqui é só um exemplo, tá? Do Rotten Tomatoes, e o filme recebeu 56% de aprovação. Ou seja, a Warner vinha na construção, adulto, sombrio, realista, tava na hype do Christopher Nolan. O Christopher Nolan era o rei dos nerds nessa época. Contratou o Zack Snyder, que tinha adaptado vários quadrinhos e tinha feito muito bom. Eles estavam com a expectativa lá em cima e pam! A crítica achou divisivo. Não achou nem tão bom quanto o Cavaleiro das Trevas, mas não achou uma merda, tá ligado? Essa crítica aqui é muito boa. O consenso da crítica é: Homem de Aço provê ação excelente, né? O acelerante ação, né? Um espetáculo que supera o seu detour num blockbuster genérico, né? A sua viagem a um território de blockbuster genérico. Mas a crítica, a audiência gostou até, deu 76. Muita gente achou muita gente achou Vale lembrar, esse filme saiu em 2013, isso é importante. Por quê? Porque ainda tinha a rebarba ali do 2008, do Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan. 2012 também foi mais ou menos o Cavaleiro das Trevas ressurge. Foi bom, mas não foi tão quanto o segundo.